Desculpa, Douglas. Até. Boa Beijo noite. pra você, gente. Tchauzinho. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Esteja bem. Maravilha. Tudo ótimo. Gente, então, vamos lá para a nossa última aula da noite, né? Ó, gente, eu preciso sempre falar, né? Todas as vezes que eu entro aqui, que eu vejo essa imagem da Khadija, né? Eu fico morrendo de ver essa máscara, tipo uma máscara de super-heroína, não sei o que é isso, né? É muito engraçado, viu, Khadija? Lindeza. Então, a gente estava lá no período medieval, né? A gente falou aí, começou a falar um pouco de São Agostinho, acabou que a gente fez umas atualizações, né? Queria dar um contexto geral do período medieval, até antes de falar de uma teoria ou outra do Agostinho e do Tomás de Aquino, porque tem umas visões muito equivocadas que são desenvolvidas no nosso tempo sobre o período medieval. E isso é muito reforçado pela mídia. Eu não sei se você, né, vendo o noticiário, já viu muitas vezes, né, por exemplo, jornalistas citando, né, fulano de tal está querendo voltar à época do tratamento dos tratamentos medievais para falar sobre tortura, sobre abusos e por aí vai. Eu não estou falando que o período medieval é o período perfeito, nossa, maravilhoso e tal, mas ele não é, nem de longe, esse período sombrio que as pessoas começaram a pintar, né? Por exemplo, quando a gente fala de ciência, a gente tem uma grande investigação, mentes profundamente inquietas ali na antiguidade greco-romana, que vai ali até o terceiro, quarto século depois de Cristo, homens, né, e uma ou outra mulher, né, a Hipátia de Alexandria é uma mulher sensacional, é uma filósofa ali da cidade de Alexandria, uma mulher genial que acabou queimada porque foi perseguida, uma mulher brilhante, mas aí entra o período medieval e nós, como pessoas, somos levados, né, a acreditar que a ciência ela deu um pause ali no período antigo e aí ela só voltou a existir no início do período moderno. Isso não é verdade, né? A ciência sempre existiu na antiguidade, claro que de uma maneira menos desenvolvida, e você tem mentes extremamente brilhantes no período medieval e que estão desenvolvendo investigação científica. Até mesmo porque, se isso não acontecesse, nós não teríamos a ciência moderna. Só para vocês terem uma ideia, no período medieval que as grandes universidades elas começam a surgir, e elas são criadas pelos padres, pelos monges, né? Existe um dado histórico que diz que ali no século XII, no século XIII, você tinha mais de 1000 universidades espalhadas pela Europa. Era um negócio assim absurdo, gigante, um investimento que a Igreja católica, nesse caso, porque só tinha católico, fazia na questão da educação, e muito dela voltada para as artes, voltada para os ofícios, voltada para a linguagem e voltada também para a ciência. Uma coisa que está muito presente hoje em dia, né? E que algumas pessoas colocam para nós que surgiu no período medieval, é a ideia de que a Terra é plana, né? Então, hoje tem essa ideia foi ressuscitada, né? Jesus, eu não sei como é que eu chamo isso, né? Essa piada, essa coisa de mau gosto, como é que é isso? Essa ideia aí que defende que a Terra é plana. E
quando, né, geralmente, jornalistas e pessoas de outros tipos, elas vão falar, né, sobre onde que surgiu essa ideia, quem é que defendia essa ideia, né, muito mal informados que são, eles apontam para o período medieval. Isso não é verdade. Não sei se vocês estão estudando literatura aqui com alguma professora ou professor, mas no século XIX, então nós estamos falando do período moderno, século XIX, né? É o século onde acontece a Revolução Industrial. Um movimento literário muito forte que surgiu no século XIX é o movimento do romantismo. O romantismo faz uma crítica ao iluminismo, que defende que tudo se resolve com razão e consciência. Tá? Então, os românticos, eles procuram resgatar o lugar do sentimento, da sensação que o iluminismo tinha praticamente abafado, matado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é nesse contexto que um professor de história inglês, mas com altíssima influência romântica, ele começa a escrever um livro de história sobre o período medieval. E o que esse sujeito faz? Ao invés de escrever um livro meramente histórico, trabalhando com dados, com informações, ele começa a associar informações verdadeiras com ficções. E uma dessas ficções que ele coloca no livro dele, né, uma dessas invenções, uma dessas mentiras sobre o período medieval, é que as pessoas acreditavam, naquele período, que a Terra era plana. Né? Quando o fato é o contrário. Existem, inclusive, documentos de papas que mandam silenciar pessoas, né, uma ou outra pessoa que aparecia com ideias como essa, porque elas estavam faltando com a verdade. Né? A crença geral, no período medieval, era que a Terra era esférica. Inclusive, foi isso que futuramente, né, vai ajudar nas grandes navegações. Essa compreensão que o homem medieval já tinha de que a Terra era esférica. Né? Então, também no período medieval que invenções extremamente importantes que fazem parte do nosso dia a dia surgem, como o botão das roupas, né? Da gente colocar nas roupas. O arado de boi, antes era na enxada que se fazia agricultura. Aí desenvolveram tecnologia, o arado de boi, a ferradura para colocar na pata dos cavalos, porque os cavalos, apesar de saudáveis, tinham os cascos desgastados e tinham que ser sacrificados. Então, o período medieval foi um período de muita invenção, de muita reflexão, de uma fertilidade de pensamento muito grande. Claro que ele teve os erros dele, as limitações dele, mas até mesmo, para vocês terem uma ideia, né? Vou até pegar um livro aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu achar ele aqui rapidamente. Tá aqui. Eu não sei, eu sou péssimo com esses fones, gente. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês estão vendo aí? Está dando para ver? O livro? Eu não sei se vocês conhecem esse livro, né? Já ouviram falar. O Manual dos Inquisidores. O Manual dos Inquisidores, ele foi escrito no final do século XIV, no ano de 1376, então está no finalzinho do período medieval, e no início do período moderno, ele foi ampliado, ok? Esse manual aqui, ele ensina como você identifica bruxos, adversários da fé cristã, pessoas que têm pacto com o diabo, e por aí vai, né? E quais são as torturas e os procedimentos que você deve aplicar nessas pessoas para extrair a verdade delas.
Bom, esse daqui, que é o dobro da grossura do outro, ele foi escrito no início do período moderno, ok? Escrito no início do período moderno, O Martelo das Feiticeiras. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro é escrito para você cuidar de um determinado público. Como é que eu procedo? Quais são as leis? Como é que eu identifico bruxas, feiticeiras? Como é que eu tenho que lidar com elas? Quais são as manipulações? Quais são as maneiras delas manipularem os homens? Quais são as técnicas que eu uso para extrair a verdade delas? Como é que eu faço em caso de ser necessário matá-las, sacrificá-las? As melhores técnicas a serem usadas para que elas não ressuscitem, né? Porque são feiticeiras, né? Então, existiam técnicas perversas, como vou amarrar a feiticeira a uma pedra muito pesada, jogá-la num rio, e ela vai morrer afogada, e se ela ressuscitar, ela vai ficar morrendo afogada constantemente, né? A gente sabe que isso não ia acontecer, mas olha, só de pensar que a mente sociopata e delirante desses caras pensava nisso, né? É muita maldade. O que é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? Existe uma ideia, né? Ela é transmitida de uma forma silenciosa para nós, de que o período medieval é o período da Inquisição, é o período onde onde a igreja perseguia os judeus, os mouros, os grupos religiosos que pensavam de forma diferente da igreja católica, perseguia as mulheres, né, que eram acusadas de feiticeiras. A maior parte desses casos, nós estamos falando de muito mais que 90% dos casos aconteciam no período moderno. Tá, gente? Não foi no período medieval. Até porque esses manuais que orientam como se deve proceder, né, eles já surgem no final do período medieval ou no início do período moderno. Bom, mas a quem que interessa, né, falar mal, atacar a concepção do mundo medieval, que é o mundo aí de Agostinho e de Tomás de Aquino? Há um grupo específico, né, que são os renascentistas e, mais tarde, principalmente os iluministas, ok? Os iluministas, eles têm um projeto de poder. Tá? Então, nós estamos falando de ideologia aqui. Eles têm um projeto de poder. O projeto de poder deles representa a classe que os financia. E qual é a classe que financiou o iluminismo, né? Esse movimento intelectual que valoriza a razão e a ciência como as formas de conhecimento verdadeiras e que acabou gerando a independência americana, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Quem é o grupo, né, que financia o iluminismo? Quem é o grupo que tem as suas ideias, né, sendo defendidas pelo iluminismo? É a burguesia, ok? Então, o iluminismo é um movimento intelectual burguês, né, representa as ideias dessa classe, né? O iluminismo não precisa pensar o contrário, ele não tem nenhuma preocupação comigo, com você, ele não tem nenhuma preocupação com a classe trabalhadora, ok? A preocupação do iluminismo é com a burguesia. E, desde muito cedo, o iluminismo estabelece um discurso que é anti-absolutismo, que é contra a monarquia absolutista, né, que surgiu ali no início do período moderno, mas também que é contra algo que vinha desde o período medieval, que é essa questão do clericalismo, né? É anticlero. E para atacar o clero, o iluminismo usa a ideia de que a forma de conhecimento defendida pela igreja é, por natureza, errada. Qual é a forma de conhecimento? É a fé. Então, a fé não é uma forma de conhecimento segura,
porque a fé não consegue comprovar nada, ok? E só vale, de acordo com os iluministas, aquilo que pode ser provado pela razão e pela ciência. Bom, então os iluministas, veja o nome do movimento, iluminismo, vem de iluminado, de luz. Os iluministas, eles são aqueles que dizem, nós somos os iluminados, nós temos a luz do verdadeiro conhecimento, né? A luz não é a da CEMIG, obviamente, né? É a luz do verdadeiro conhecimento. Ou seja, se você pensa como nós, iluministas, a partir da razão e da ciência, você é iluminado. Mas se você pensa a partir das categorias da fé, qual que é o outro nome pelo qual vocês conhecem a Idade Média, gente? Que a gente aprende na escola? Idade das Trevas. Idade das Trevas. Por que que você vive, então, nas trevas, se você não pensa como nós? Porque você está usando a forma de conhecimento da fé. E quem pensa a partir da fé vive nas trevas, vive no obscurantismo, vive na ignorância, porque não pensa racionalmente, não pensa cientificamente. Então, até esse nome, né, Idade das Trevas, é um nome ideológico, porque é claro que não foi quem viveu no período medieval que deu esse nome para o período em que viveu. Foram os iluministas. Numa certa medida, sabe, gente, até o nome Idade Média, que também não foi quem viveu na Idade Média que deu esse nome para o período, é chamado de Idade Média porque é um período entre a Idade Antiga e o período moderno. Idade Média vem do latim medianos. Medianos, no latim, significa média, mas também significa medíocre. Então, traduzindo, né, o iluminista, quando ele diz a Idade Média é a idade dos medíocres. Ok? Então, existe um ataque aí sistemático a esse mundo onde Agostinho, onde Tomás de Aquino desenvolvem suas teorias. Ok? Até aí está tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma consideração que vocês querem fazer? Não, até agora tá de boa. Só não sabia que a palavra do latim, né, que você falou que médio também é medíocre. Também faz até um pouco mais de sentido no modo de observação deles. Só falar que era a idade meia entre duas coisas. Você era um tempo entre... né? E aí você pensa, né? Eu tirei a média, né? Eu tirei a nota média lá, né? Passei, a média em muitas escolas é 60, né? É a nota média. Então, a escola, né? Aí você vê, cara, isso é assustador, né? A escola usando um termo profundamente antipedagógico, né? A escola está dizendo, essa galera aqui, que passou com essa nota aqui, eles são medíocres, está fazendo uma declaração, está lá no boletim, cara, o negócio sendo declarado, né? E as pessoas, elas parecem não se importar com isso. Isso me assusta. Bom, pesado, exatamente, Amanda, pesadaço. Bom, vamos ver, né, se não tem, se esses caras eram aí medíocres e tal, ou se eles não eram geniais, né? O Agostinho, talvez uma das teorias, vou começar pela teoria mais polêmica dele, porque aí a gente depois dá uma aliviada, ok? A teoria mais polêmica do Agostinho, ela tem a ver, no fundo, com uma preocupação pastoral. Então, tudo você tem que entender o contexto. O Agostinho, ao contrário do Tomás de Aquino, está no início do período medieval, ok? Na verdade, ele está ali no final do período antigo, início do período medieval. Bom, e o Agostinho está vendo um império romano que já não é mais glorioso, né? Estamos falando aqui do Império Romano do Ocidente, ok? Esse Império Romano ele está ficando cada vez mais caótico.
desde o século passado, 354, que os bárbaros, né? E aqui mais uma curiosidade que eu imagino que vocês já saibam, né? Bárbaro é apenas um nome daquele que é dado para aqueles povos que vivem fora das fronteiras do Império Romano. Eles são simplesmente chamados de bárbaros por causa disso. Não quer dizer que é porque eles não são civilizados, porque eles são brutais e tal, como muitas vezes é retratado em determinados filmes ou séries. É simplesmente por causa disso. Está fora ali dos limites do Império Romano, é bárbaro. E esses grupos, eles querem participar do Império Romano, da vida do Império Romano. E eles começam a forçar cada vez mais, pressionar cada vez mais de fora para entrar. Ao mesmo tempo, está tendo problemas internos no Império Romano. Um desses problemas internos é a questão da falta de alimento e da falta de água. Ok? E está tendo cada vez mais revoltas, problemas de ordem civil também ali no Império Romano. Nesse contexto, as pessoas, né, que Agostinho cuida, os cristãos, eles se sentem profundamente, qual expressão eu posso usar? Eles estão preocupados, eles estão fragilizados, é a expressão que eu estava procurando. E nesse contexto, né, todo mundo que você conhece à sua volta, né, olha, está caótico, as coisas estão indo. Você pergunta assim, bom, o que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? Eles como religiosos, né? Será que Deus esqueceu de mim? E Agostinho, então, ele desenvolve uma teoria que vai ficar conhecida como a teoria da predestinação. Aí a gente precisa tomar cuidado para não confundir com a teoria da predestinação lá do João Calvino, lá do século XVI. A teoria do João Calvino é da dupla predestinação. Segundo João Calvino, Deus determina de forma intencional, né, pelo querer dele, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Essa não é a teoria do Agostinho. De acordo com Agostinho, desde que os homens lá optaram, através de Adão e Eva, pelo pecado, qual que é o caminho de toda a humanidade? Olha, a humanidade já está indo para o inferno. Então, Deus não está mandando ninguém para lá, diz o Agostinho. Mas a humanidade já está indo para lá. E o que Deus apenas faz? Baseado nos critérios dele, que são critérios de graça, né? Ou seja, aquilo que Deus dá baseado nos critérios dele para algumas mulheres e alguns homens, aquilo que eles não merecem. E o que eles não merecem? Eles não merecem ser salvos. Mas Deus vai lá e resolve salvar eles. E outros, ele decide deixar seguir o caminho. Ele está mandando essas pessoas para o inferno de acordo com Agostinho? Não, porque desde Adão e Eva, o homem já tinha tomado a decisão pelo afastamento de Deus do caminho para o inferno. Bom, é uma teoria, né, que eu e você não precisamos concordar. Mas essa teoria lá naquele momento, ela gera muita esperança para as pessoas, porque é como se Agostinho estivesse dizendo para aquelas pessoas: Deus tem um compromisso com seus eleitos. Roma pode arder. Roma vai cair. Mas os eleitos de Deus que estão aqui serão protegidos por ele. Não tem a ver necessariamente com sobreviver, mas olha, num outro mundo, numa outra vida, vocês terão a glória. E aí entra um outro conceito, né, um livro fantástico que Agostinho escreveu, que se chama A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Nesse livro é retratado com muita clareza essa dor, essa angústia, esse sofrimento aí das pessoas.
E o Agostinho fala o seguinte, olha, cristãos, prestem atenção, dois amores diferentes construíram duas cidades diferentes. E vocês têm que decidir qual tipo de amor vocês têm. Agostinho diz que o amor a si mesmo, o amor que o homem tem por si mesmo, até o desprezo de Deus, construiu a cidade dos homens. E aqui ele está fazendo uma clara referência à cidade de Roma, né? Onde tudo era construído de uma maneira megalomaníaca, né? Voltada para o ego dos poderosos. Então, essa cidade, né? Construída baseada no amor próprio, que gera o desprezo a Deus, gerou a cidade dos homens. É uma cidade que vai acabar, caótica. Mas tem um outro tipo de amor, que Agostinho diz, que é o amor que vai do amor a Deus. O amor a Deus é tão gigante que gera o desprezo por mim mesmo. Não que eu não vá cuidar de mim, mas eu descubro na minha jornada, diz Agostinho, que eu sou um ser tão caído, tão desprezível, um ser tão errado, que eu não posso viver fora do amor e da graça de Deus. E tudo de bom, de acordo com Agostinho, eu tenho, né? Eu recebi a capacitação e eu recebi de presente de Deus. Bom, e aí, esse amor constrói a cidade celestial, né? Inclusive, Agostinho aponta uma referência para o Apocalipse, né? É a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, aonde a morte, a dor, o pranto, toda a lágrima, eles não existirão um dia. Então, Agostinho está tentando trazer aqui, fazer um trabalho de esperança, quando ele constrói essa noção da predestinação, né? Ele está falando para o grupo dele. Vocês têm que lembrar isso, né? Fazer um trabalho de esperança e, ao mesmo tempo, um trabalho de mostrar, olha, existem certos procedimentos, escolhas, comportamentos que nós temos na vida que constroem determinadas coisas, que podem ser boas ou ruins. Aqui está dando para acompanhar, galera? Está dando para seguir aí? Tranquilo? Tá tranquilo. E aí, Guilherme? Tá, O tá que bom. você acha dessa teoria aí do Agostinho? Para mim, é meio difícil de analisar isso, porque não é que eu não acredito, né? Eu parei para pensar nesse caso, né? De céu, inferno, o que vai me levar para o inferno, o que vai me levar para o céu. Mas a teoria dele, tipo assim, eu penso assim que na teoria dele, Deus não move muitos pauzinhos, né? Para salvar quem que ele quer ou quem que ele deixa. Não. Se ele vê que é necessário. Na teoria dele, Deus move os pauzinhos para salvar quem ele quer. Não, mas tipo, não para todo mundo, é esse que é o negócio. Não, mas ele move para quem ele quer. Não, ele move para quem ele quer. Aqui, quem Deus determinou que vai ser salvo, Deus vai fazer. Não tem negociação, vai ser salvo. O que o Agostinho diz aqueles que vão para o inferno, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Eles já tinham tomado a decisão. Lá atrás em Adão e Eva. Mas será que ele tem alguma reconciliação se a pessoa teve que tomar um mau caminho para salvar alguma pessoa, para ter que melhorar alguma coisa? Tipo assim, ele teve que fazer o mau caminho porque ele não teve escolha? O que o Agostinho diz é justamente o contrário, né? Você está entrando agora certinho na discussão. A discussão aqui é a relação entre destino e liberdade. Ok? Qual que é a pergunta originadora desse negócio aí, né? A pergunta originadora é: como é que o homem foi criado? De acordo com a narrativa judaico-cristã, ele foi criado livre. Ok? Foi criado livre, com capacidade de tomar decisão, uma liberdade mais ampla
ela tinha limites, mas os limites da liberdade de Adão e Eva eram menores que os nossos. Então, a gente pode dizer que eles tinham mais liberdade do que nós, de acordo com a narrativa judaico-cristã, que é o que interessa para nós aqui. Então, por exemplo, qual que era a limitação, basicamente? Olha, tudo é de vocês. Só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que exatamente Adão e Eva vão fazer? Eles vão lá, né, incitados pela serpente, não interessa, né, existe uma ordem clara, e eles usam, então, a liberdade que eles têm para fazer aquilo que eles queriam, e que o comando lá já tinha sido dado por Deus de que, olha, isso aqui é o único limite, do qual vocês não podem passar. E eles passam. E a partir dali, né, o destino eterno deles é selado. O destino de todo homem é, se Deus não for misericordioso, não se aproximar, não quiser salvar, é o inferno. É como se esses caras dissessem assim para nós, olha, e a Amanda está até perguntando, né, mas Deus não ama todos? Deus ama. Só que existem diversos atributos, né? Aí a narrativa cristã, tá, Amanda? A narrativa judaico-cristã que diz, olha, ele ama todos, mas, além de um dos atributos de Deus ser o amor, outro atributo de Deus é a justiça. E existe um consenso de que um ser perfeito, e Deus é um ser perfeito, ele precisa ter todos os seus atributos em equilíbrio. Então, por exemplo, não é próprio de um ser perfeito a contradição. Nós que somos seres imperfeitos, eu, vocês, todos nós, temos as nossas contradições. Deus não tem. Isso significa que em Deus, o amor e a justiça caminham em harmonia. Aí entra o dilema. Se Deus deixasse todo mundo ir para o inferno, o Agostinho diz que surge o dilema. Se Deus deixasse todo mundo ir para o inferno, ele seria justo. Porque o preço do pecado, diz a Bíblia, é a condenação eterna. Mas ele não seria amoroso. Agora vamos inverter. Não, mas Deus ama todo mundo, então ele vai pôr pano quente e vai salvar todo mundo e tal. Deus seria amoroso, mas ele não seria justo. A gente teria um problema novo. Então, o que Agostinho diz que acontece? Agostinho diz que os dois atributos se equilibram. Deus permite, não foi ele que tomou a decisão, Deus permite que alguns homens sigam o seu caminho, o caminho do mal, do afastamento de Deus, que vai acabar levando eles para a danação eterna, mas ele intervém, e aí a gente não sabe quais são os critérios, né, são os critérios de Deus, de forma amorosa para salvar aqueles que ele quer. Né? E aí ele consegue, ao salvar muitos e ao deixar outros seguirem, equilibrar amor e justiça. Por isso, os predestinados. Né? Os predestinados. Então, então tem alguns que dizem, né, que antes da fundação do mundo você já estava escolhido, né? Por aí vai, né? Por aí vai. Deu para entender aí? Não precisa de concordar, não, né? Só se você entendeu. Tem outros pensadores que dizem que isso é uma viagem, né? Que não dá para aceitar isso, né? E teve um cara na época do Agostinho que disse isso, mas a solução que ele apresentou era pior ainda. Tá? Porque a solução que ele apresentou, e aí eu vou explicar para vocês por que a solução que ele apresentou era pior. Então apareceu aí esse garoto, né, um jovem, né,
não vou dizer que é um garoto, mas era um jovem monge britânico, e esse jovem monge britânico, ele começa a dizer assim, o Agostinho está delirando. O que interessa para Deus é se você é uma boa pessoa. Se você tem um comportamento moral adequado. Ou seja, no final das contas, o que ele estava dizendo é que não é Deus que salva nada. Não é Deus que te salva. É você que se salva. É você que faz o esforço. É você que dá o jeito. Porque se você for uma pessoa boa, se você tiver um comportamento moral adequado, que você vai ser salvo. Bom, então, outros pensadores, esse cara foi condenado como herege, tá? Então, algumas pessoas começaram a questionar o seguinte, bom, o primeiro problema aí é que toda evidência bíblica diz o contrário do que esse monge britânico está defendendo. Porque, inclusive, a ideia dele anula a necessidade da obra da cruz. Né? Porque se é o meu comportamento moral, se é o meu comportamento ético, se é o fato de eu ser uma pessoa boa que me salva, para que Jesus morreu na cruz, então? Esse foi o primeiro ponto, né? E o segundo ponto que esses caras levantaram foi o seguinte, bom, ok, vamos supor que é o comportamento moral, é o fato de uma pessoa ser boa, é o fato de uma pessoa ser ética que define que ela vai ser salva. O que significa, então, uma pessoa ser boa? O que significa uma pessoa ser ética? Quanto de bondade que eu tenho que praticar para ir para o céu? Ok? E aí? Consegue perceber o que os caras estão tentando levantar aqui? Como é que eu determino, assim, olha, tem essa pessoa aqui é boa e essa daqui não é boa? Como é que eu faço? Vocês conseguem ter uma ideia? Porque essa é uma solução, a gente transferir a responsabilidade, tirar essa coisa de Deus, como o Agostinho colocou, e colocar no homem. Como é que eu crio critérios para dizer assim, olha, esse homem aqui, essa mulher aqui é boa, esse daqui não é? E aí, alguém quer me dar uma dica? Turma? Perguntinha fácil aí. Como é que eu determino quem é bom e quem não é? Porque, olha... Quem ajuda o próximo? Hã? Ajudar o próximo? Ajudar o próximo? Então, vamos supor que um dia você ajuda alguém a atravessar a rua com sacola, leva até na casa dela. Então, só por isso você já resolveu sua vida? Você está salvo? Não, muito pouco. E aí? Tá, qual que é o critério, então? Vamos tentar ser mais claro. Você usou uma expressão interessante, é muito pouco. Quanto, então, que é necessário? A Amanda falou ação. Tá, quanto que é necessário de ação? Quanto? Vamos capitalizar aqui. Eu preciso saber quanto de boas ações são necessárias para que eu possa ser salvo. Uma vida inteira? Então, se for isso, Amanda, ninguém vai ser salvo. Porque a gente não... Eu, pelo menos, eu vivo fazendo besteira, vivo errando, vivo tendo que voltar atrás, pedir perdão para os meus filhos, para minha esposa, para amigo meu, esfriar a cabeça. E aí? Como é que a gente... a Fernanda está falando, aquele que não atrapalha o próximo. Bom, às vezes,
você não fazer uma coisa, não atrapalhar o próximo, não significa que você está ajudando. O conjunto de todas as ações, O conjunto de todas as ações. Explica melhor aí para mim, Carolina. tipo assim, é a pessoa fazer com que... Professor, desculpa, repete a pergunta. Eu quero saber qual que é o critério, porque, por exemplo, tem gente que diz que o critério de Agostinho não é bom. Aí vamos nós, homens, dar um jeito, nós vamos resolver, nós vamos criar um critério aqui para a gente ter direito a ir para o céu. Aí o critério que geralmente se dá é o que o monge britânico criou, o das boas ações. Aí eu estou perguntando, quanto de boas ações é necessário para alguém ter o céu garantido? Seria tipo assim, o conjunto de todas as ações que eu disse seria tipo assim, a pessoa fazer aquilo que ela fez num dia, fazer cada dia diferente, não a vida inteira, mas sim a cada dia ajudar o próximo sem repetir as suas falhas e as suas ações negativas. Ok, eu entendi. E até tem uma colocação aqui muito próxima da sua, no caso, a maior parte do tempo. Né? Porque, como eu até disse aqui, nós somos suscetíveis a falhas. E a Khadija diz, tentar fazer o seu melhor e ser o seu melhor todos os dias. Mesmo a gente tentando fazer o melhor e ser o melhor todos os dias, a gente continua errando, a gente continua tendo as nossas invejas, as nossas raivas, os nossos ódios, e por aí vai. E aqui eu amei quando a Khadija coloca, tenta fazer o seu melhor e ser o seu melhor todos os dias, porque esse aqui é o ponto. Veja bem, eu, como ser humano, estou tentando criar o critério para dizer assim, eu tenho direito a um lugar no céu. Ok? É isso que eu estou tentando fazer. Só que o problema, quando eu entro nessa situação, e aí eu estou pensando como os cristãos lá, né? É o seguinte, que não é levado em consideração. O meu melhor e o seu melhor, será que o meu melhor e o seu melhor satisfaz um Deus que é sedento por justiça? Não. Não. Esse é o problema. Entendeu? O problema de eu querer colocar um critério que é humano, é isso que o Agostinho diz. E ao atacar a teoria do monge britânico. O problema que você está gerando você está criando um critério humano para a salvação eterna. Mas nenhum critério humano vai ser suficiente para aplacar a sede de justiça que um Deus perfeitamente santo tem. Por isso, o Agostinho vai dizer que o critério tem que ser de Deus e não meu. Por isso que o critério de Deus vai trazer paz para os eleitos. Porque toda vez que eu tento fazer boas obras, pensando assim, se eu fizer isso, se eu for uma pessoa legal, se eu for uma pessoa bacana, eu vou ser salvo. No final das contas, eu estou entrando numa espiral onde eu vou me tornar um escravo, né? Porque eu nunca saberei quanto de boas ações são suficientes para agradar a Deus. Aí vamos imaginar que você fez 10, 20, 30 boas ações, aí você faz 2 más ações. Quantas boas ações vão ser necessárias para compensar essas 2 más ações? Entende? Então, a grande questão aqui para o Agostinho é que não dá para a gente confiar, né, nas ações humanas. E ele vai dizer, né, porque eu vi que uma pessoa colocou ali acima, né, fez uma citação do livro do apóstolo Tiago, acho que foi a Khadija, não tenho certeza. Nós somos salvos pela fé, mas precisa de ações. É verdade, o Agostinho vai dizer,
mas as nossas ações, elas não são responsáveis por gerar salvação em nós, diz o Agostinho. Nós agimos bem não porque nós queremos ser salvos, diz o Agostinho, mas porque nós somos salvos. Aí ele está falando dos eleitos, ok? E a Khadija está dizendo, nunca seremos santos aqui na Terra, estamos em processo de santificação. Santo foi só Jesus. Exatamente também, Khadija. O Agostinho iria bater palmas para você. E ele diria, e como nós somos seres humanos caídos, quem é que desenvolve esse processo de santificação em nós? Deus, porque nós não temos força nenhuma em nós mesmos para sermos santos. A santidade vem de Jesus, né? É Jesus que coloca um pouco da santidade dele na nossa vida todos os dias. Ok, galera? Deu para entender um pouquinho essa confusão aí? E que vem até os dias atuais, né? Que nunca se resolveu. Vou parar por aqui hoje, né? Já são 8h45. E a gente encontra daqui a 15 dias, com o final do período medieval e início do período moderno, né? Quando o caos vai ficar mais caótico ainda. Tá bom? Abração no coração de todo mundo. Deus abençoe. Exatamente, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, né, Khadija? Que é responsável pela santificação nos dias atuais. Né? Você está sabendo as coisas de cor e salteado. Espero que o batismo tenha sido legal, né? Que você falou que você ia batizar. Tominha, então um abraço no coração de todo mundo, né? A gente encontra aí na semana que vem. Que bom, Khadija, que legal. Que bom que foi uma experiência maravilhosa aí para você. Espero que daqui a 15 dias todos nós nos encontremos, todos nós estejamos super bem. Amém? Então, um abraço e por hoje é só. Bom descanso aí no resto de noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Beijão também para vocês. Abração, Gui. Boa noite. Boa noite, Carol. Abração. Boa noite, Khadija. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Abraço. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, Fernanda. Tchau, Simone. Boa noite. Tchau, Cláudia. Abraço. Tem 2 Cláudias, né?